violência sem fim no Rio. O subtenente da PM entra errado numa favela em Senador Camará e é morto. Ainda na mesma região, o motorista de caminhão foi metralhado por bandidos. O motivo? Ele não parou numa barricada montada por traficantes da Vila Aliança. Jackson Silva. O caminhão indica o reflexo da violência no complexo de Senador Camará, na zona oeste do Rio. Veja que no veículo há marcas de tiros por toda parte. Em meio ao cenário de total destruição, estava o mineiro, William Lúcio Lourenço. Ele e o colega de trabalho foram surpreendidos por bandidos armados com fuzis. William estava dirigindo o caminhão e ao lado dele estava o ajudante. Os dois vieram de Minas Gerais, trouxeram uma mudança e deixaram em Bangu, que fica a poucos metros daqui. No caminho, eles seguiram a indicação de um aplicativo e passaram pela Vila Aliança. Os moradores indicaram o perigo na região. Eles não entenderam nada e avançaram pela comunidade. Os traficantes atiraram contra o veículo. A gente vê, ó, marca de tiros por toda parte, o vidro estilhaçado. O motorista perdeu a direção e bateu em um poste. A gente vê, ó, o caminhão totalmente destruído. E aqui, ó, embaixo, a marca de sangue da vítima e um tiro de fuzil no pneu. William foi socorrido por moradores e levados para uma unidade hospitalar que fica na mesma região. Policiais militares foram acionados e socorreram o ajudante do motorista. O caso foi registrado na delegacia do bairro. A polícia investiga os responsáveis. No mesmo conjunto de favelas, mais um caso de violência, dessa vez com um policial militar. O subtenente Luiz Carlos da Silva foi morto após ser baleado. Os tiros foram disparados por traficantes da região. O carro dele estava totalmente metralhado. O PM chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso. De acordo com informações preliminares, o policial ferido teria entrado por engano na comunidade. Luiz Carlos era lotado no batalhão de São Cristóvão. O policial deixa 2 filhos e a esposa. Rafael Alves é apontado como chefe do tráfico de drogas da Vila Aliança. Ele é procurado por vários homicídios. A violência mudou a rotina de quem mora no complexo de Senador Camará. Não estão respeitando nada, ninguém, nada. Se troca por uma bala. Pediu, não deu, e se der, morre. Se isso não é terrorismo, eu não sei o que configura. Eu vou ao vivo com o Jackson Silva, que tá lá. Pelo amor de Deus, primeiro que são 2 casos, né, Jackson? O PM, que teria entrado errado, que não seria a primeira vez, que não dá nem pra saber se ele morreu porque descobriram que ele é PM, ou porque se eu entrasse lá errado, também era metralhado. Assim como o caminhoneiro entra na Vila Aliança e é metralhado. Fuzilado, pá. As pessoas, a gente tem que contar, narrar e também mostrar como acontece, porque parece que as pessoas não entenderam. Os caras se sentem à vontade. Se você embicar teu carro errado, eles mata quem tá dentro, né? Porque é pra matar. Não, vai passar só pra dar susto? Vamos trabalhar com a realidade? É vagabundo, então dá tiro pro alto? Não. Deu pra matar sem saber quem era. Jackson Silva, boa tarde pra você. Lamentavelmente, Isabelle Benito, mais um caso de violência no Rio de Janeiro, dessa vez com 2 vítimas. Só lembrando, Isabelle, que essas 2 vítimas seguiram um aplicativo, tá? Tanto o oficial da PM quanto também o motorista mineiro. Eles seguiram, né, pela Vila Aliança porque estava engarrafada a Avenida Brasil. Então preferiram seguir o caminho mais curto. E quando chegaram lá, se depararam com um bandido. Vamos falar primeiro sobre o William Lourenço, que é o motorista mineiro. Ele está internado em estado gravíssimo. Eu falei com o irmão dele está lá tentando ver o próprio irmão, né? Diz que a família está abalada, eles não conheciam o Rio de Janeiro, vieram para trazer uma mudança, entregaram a mudança e no caminho de volta para casa aconteceu tudo isso. Vou te mostrar um cenário bastante chocante. Está aqui o caminhão que ele dirigia, vem comigo Pedro Mota. Olha só, Isabelle Benito, ele estava dirigindo o caminhão junto com o ajudante dele. Mostra aqui, Pedro, por favor. Ele estava ali ao volante, o ajudante estava aqui
Quando ele entrou na comunidade, os moradores falaram, não entra, não entra. Ele não conseguiu entender e avançou pela comunidade. Quando chegaram lá, os traficantes atiraram na cabeça dele. E aí, o rapaz que ajudava ele, né, o ajudante, disse que viu ele caindo ao ombro dele. E nesse momento, alguns moradores tentaram socorrer e levaram para o hospital da região. Mostra aqui o outro lado do caminhão, Pedro Mota, por gentileza. Olha só, sangue por toda parte. Esse caminhão estava dentro da comunidade e foi trazido aqui para fora, tá, Isabela? Estamos no acesso à Vila Aliança. Vou mostrar aqui a cabine também, Pedro, por favor. Ali dentro, por favor, Pedro. Tem um colchão onde eles dormiam, né? Porque vieram de Minas Gerais, estão no meio do caminho, paravam para dormir. E tem também, ó, a destruição do caminhão. Totalmente destruído, porque ele perdeu a direção assim que foi baleado na cabeça. Ele bateu no poste, derrubou o poste e ficou dessa forma, infelizmente. Agora, Isabelle, vamos falar então sobre o oficial do BOPE, tá? Como é que foi a história do oficial do BOPE? Ele seguiu o aplicativo e quando chegou em um acesso ali da Vila Aliança, ele viu vários traficantes armados. O que aconteceu? Ele se assustou e tentou voltar no meio do caminho. Os traficantes faziam uma blitz na região, isso já é comum por aqui, tá? Quando ele tentou voltar no meio do caminho, o que aconteceu? Os traficantes atiraram. Então, infelizmente, são 2 vítimas da violência. Lamentavelmente, esse policial não resistiu aos ferimentos e essa outra vítima está em estado gravíssimo. Esse é o cenário que a gente vê aqui. Isabelle Benito. É o que eu até desconfiei. Nem sabiam que eles eram policiais, nem sabia que ele era policial. O Carregosa, nos 2 casos, a gente está falando de 2 casos extremamente absurdos. Já vimos outros casos em que as pessoas erram e atiram. Mas, assim, é muito violento. Porque, assim, eu já caí com um carro de aplicativo que eu não prestei atenção e o motorista se perdeu dentro da pedreira. E é assustador quando você vê o bonde passando, batendo no capô, assim, ó, do carro, com aqueles fuzis. Você fala assim, caraca. É uma coisa absurda. E os caras, meteu o pé errado, irmão. Não sabe que tem que abaixar o vidro, irmão. E o motorista de aplicativo desesperado, falando, tô com passageiro. Outra vez, dentro do Mandela, o motorista não sabia e entrou. E assim, é muito desesperador. É uma roleta russa. E assim, imagina para quem mora na comunidade, que a vida social dela está toda hora em volta dessas questões de violência, de um crime organizado que está ali atuando. Que é o que a moça fala. Que é o que a mulher fala. Que é exatamente isso. Ou seja, você vê que as pessoas que moram na favela são reféns também dessa situação, numa situação... De desagradar eles em algum momento ali tomar um balaço. A sociabilidade dela está vinculada à própria violência que o crime organizado que atua naquela região. Então, o que ela vai falar, o que ela vai agir, também tem que tomar cuidado, porque ela não pode agir como qualquer pessoa age aqui. Lá ela tem que tomar cuidado, porque ela tem também um crime organizado ali impondo normas e normas de forma violenta. Então, assim, o que acontece? Como eu disse antes, quando você não consegue prever o problema e não se adianta, a coisa estoura e depois estoura depois. E tá estourando Esse problema é um problema que grande parte dos países que reduziram a taxa de homicídio já resolveram há 60 anos atrás. A gente deixou passar. Inclusive com coisas que pioraram a situação. E a gente vê esse resultado. E aí a gente acha que está efetivamente resolvendo. Eu falo, aqui no Brasil a gente tem uma coisa completamente ilógica. Você vê a frustração do criminoso, ele chega e ele dispara. Ele atira. E a violência do criminoso. Essa violência. Isso daí não é... Tem o crime e tem a violência. São coisas que andam separados e às vezes se encostam. E aqui no Rio de Janeiro piora, porque você tem guerra de facção e essa coisa à flor da pele, o cara metralhar por entrar errado. Eu só quero agora ao vivo, tá por Skype com a gente, que o sinal tá meio variando. O Luiz Alexandre da Costa, que é pesquisador em segurança pública, vai falar com a gente também dessa questão do aplicativo. Alexandre, tá me ouvindo? Boa tarde para você. Oi, Isabelle. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, delegado Carregota. Boa tarde, Jackson Silva, os espectadores. Eu tô aqui, eu vi 2 casos, assim. O policial, eu no começo, quando você fala morreu o policial do BOPE, a gente imaginava... Morreu porque foi identificado como policial, isso nem deu tempo. Ele morreu porque ele entrou errado na rua. O caminhoneiro morreu porque seguiu o aplicativo. Eu tenho 2 episódios desesperadores da minha vida em que os motoristas de aplicativos
A gente até ouve no Rio de Janeiro que se surpreende quem é de fora, entrando em área de risco. Mas muitas vezes a área de risco muda tanto, já se expande tanto, que o aplicativo não se adianta. Quando você vê, você está dentro da Blitz, quando você vê, você está de cara e você não sabe qual é o humor do vagabundo, abaixa a vida, ele é sempre muito truculento. Assim, é um estado de tensão dentro do Rio de Janeiro por si só, que na minha cabeça cada vez está pior, porque se expandem mais a área do que chamado morro, agora asfalto, não é? Isabelle, é um ponto, né, dessa expansão da área de domínio do tráfico, que ele vai se entrando cada vez mais para o asfalto, né, ou saindo cada vez mais para o asfalto, domina aquela região e, infelizmente, a polícia acaba deixando de fazer o patrulhamento naquela região. Essa situação de aplicativos ou de entrar errado em locais dominados pelo tráfico é uma situação recorrente. A gente vê isso há décadas, não posso nem dizer que são há anos, são há décadas. E é uma situação muito difícil de resolver, né? Esse policial morto, eu tive informações da PM, fontes da PM me informaram que ele já estava em fim de carreira, que ele trabalhava no expediente. Deixa aí 2 filhos, é lamentável, deixa aí 2 filhos. Esse caminhoneiro nem morava no Rio de Janeiro, foi seguir o aplicativo e cai dentro de um local dominado por traficantes. Como o Carregosa falou, a população das favelas também vive refém desse tráfico de drogas, né? E acho que o ponto mais importante para quem anda no Rio de Janeiro, seja de fora do Rio de Janeiro, pessoas que vão visitar o Rio de Janeiro, que vão trabalhar no Rio de Janeiro, ou até quem mora no Rio de Janeiro. Não siga os aplicativos se você não conhecer a área. Não siga cegamente o aplicativo de trânsito. Se você não conhecer a área, busque ficar nas pistas maiores, com mais movimento, com mais trânsito. Não entre nessas sub-ruas para você fugir de trânsito. Você fatalmente pode cair dentro de uma comunidade dominada por traficantes, por milicianos, e você ser morto. É uma realidade nossa do Rio de Janeiro. A gente não pode seguir os aplicativos cegamente. E mais um ponto, como você falou, né, os aplicativos até indicam área de risco. Só que algumas áreas de risco são de muito roubo de carro, de muito furto. Os aplicativos não indicam que naquela área ali é dominada por traficantes e vai ter uma barreira do tráfico de drogas, com 2, 3, 4 sujeitos te esperando ali com um fuzil que você tem que abaixar os vidros, como você falou, né? Então obviamente, o aplicativo não teria como prever isso, uma defasagem do aplicativo em relação à periculosidade da área, né? Ele não tem como medir a periculosidade da área. É exatamente isso. O Jackson Silva quer falar com a gente, inclusive, Jackson, a impressão que a gente tem é que, substancialmente, não há aplicativo ou tecnologia que consiga determinar uma área, porque esses dias, na volta de um evento, um amigo falou que era uma área que estava passando, uma via grande que passava ônibus, e os caras estavam fazendo blitz. Eles achavam até que eram policiais, e não, eram bandidos que davam assim, ó, com o pau do fuzil, com a parte do fuzil no vidro do carro, uma coisa desesperadora, ou seja, parte onde passa ônibus, onde passa via expressa, já tinha blitz de bandido na Baixada, foi na Baixada. Fala, Jackson. Isabelle Benito, quero só mostrar uma situação que foi bastante grave, olha só, assustadora. O impacto da batida do caminhão foi tão grande que o retrovisor saiu e veio parar aqui fora com 1/3, tá, Isabelle? Ou seja, ele vinha em alta velocidade, quando ele viu os traficantes, se assustou, bateu no poste e, infelizmente, aconteceu essa tragédia. Lembrando que a polícia já sabe, tá, Isabelle, quem foi que ordenou isso. São os chefes do tráfico daqui, o Peixe e o Sabão, Isabelle Benito. Peixe e Sabão são os traficantes que controlam esta região. A Polícia Militar informou que desde março, mais de 500 pessoas foram presas, todas com envolvimento com o tráfico de drogas, e temos também a apreensão, tá? 23 fuzis, 38 revólveres, 83 pistolas e 44 granadas. Isso é um pouquinho do arsenal do tráfico daqui desta região, Isabelle Benito. Valeu, Jackson, pelas informações. Obrigada, Alexandre, está participando aqui com a gente. Só vou arrematar, eu sei que tem outra prisão importante. Só tem que falar uma coisa, e eu posso ser extremamente polêmica aqui. Carregosa, só fala se é essa linha de pensamento, na sua opinião. Tem que cair para dentro. Se é o Peixe, se é o Rafinha, se é o Zequinha, se é não sei o quê, é você ir na liderança, pegar, entupir mesmo, ir pra liderança.
Porque a população vive refém mesmo. A população já vive na iminência de uma metralhada. Quem não entendeu isso? O cara do BOP entrou. O cara do BOP entrou errado. Imagina eu. Se daqui a pouco se vir expressa, a gente só vai ficar entre a linha amarela e daí você não vai pra lugar nenhum. Como você vai no engenho de dentro? Como você vai... Não adianta. É cair pra dentro. É entupir, arrancar o Rafinha de lá de dentro. Porque assim, ó, não tem jeito. Olha, 2 histórias. Os caras foram metralhados. Metralhados. É cair pra dentro, não tem mais. Senão daqui a pouco não tem mais o que fazer mesmo. O que acontece? A gente... E aí tu vê como é surreal. A gente ter aplicativo falando, cuidado, área de risco. Ou seja, você está falando de Rio de Janeiro. Você está falando de pessoas que moram ali. As pessoas... Ou seja, você fala assim, parabéns, você está entrando agora na guerra, sabe? Isso é uma coisa... Guerra é terrorismo. A gente está entrando numa situação completamente... De normalidade absurda. De querer normalizar o anormal. Obviamente, isso você não resolve com uma só mão, né? Uma das mãos, obviamente, é você ter uma presença ali, uma presença policial, simplesmente porque é uma das formas que sempre foram usadas. Sim. E realmente funcionou em vários lugares. Então, assim, a questão é como essa forma está sendo feita também, porque às vezes se faz errado, né? Então, assim, a gente tem que também tomar cuidado em relação a isso. Mas para mim... Cair tem que ter, você tem que ter responsabilização das lideranças, porque ela tem poder de mando sobre os inferiores hierárquicos e ela consegue segurar o freio. De chegar e falar assim, não é atirar. Não atira. Não Porque... metralha se entrar errado. Se entrar errado, não é para metralhar. Isso que a gente está vendo aqui, como eu falei, é uma coisa que você não vê em nenhum outro lugar. Essa coisa de bandido, de facção se matar, você vê em outros locais. Agora, criminoso assumir um tiro em inocente que está passando ali, ou até mesmo contra a polícia, você não vê. Não vê. Não vê. Essa imagem é muito forte. O Jackson Silva acabou de informar, ele não era do BOP. Era do Batalhão de São Cristóvão. 4º Batalhão é do Batalhão de São Cristóvão, não é? É 4º Batalhão, é de São Cristóvão. Enfim, né? Infelizmente.